Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aline por Elas. E hoje nós vamos ter um diálogo com o doutor, promotor de justiça, aposentado, meu ex-professor de faculdade e também candidato à prefeitura de Blumenau. Bem-vindo, doutor Odair Tramontim, é uma honra recebê-lo aqui. Para iniciar esse bate-papo, eu já vou lhe perguntar o que motivou o doutor a se candidatar à prefeitura de Blumenau? Primeiro, agradeço a oportunidade, é uma honra, me sinto lisonjeado pelo convite, uma satisfação ter contigo esse bate-papo. Tenho uma admiração muito especial por ti, você sabe disso, uma aluna brilhante, uma advogada consolidada. E aqui vem uma satisfação muito especial, além de ser então promotor de justiça, que foi minha principal atividade, eu ainda sou professor há 34 anos na FURB, e é uma das coisas que eu mais gostei de fazer ao longo da minha vida, porque a gente conhece aqueles adolescentes, fica sempre imaginando no que vai dar isso, né? E depois, com o tempo passa, ver as pessoas progredir, como é o teu caso e tantos outros, isso é motivo de muita satisfação. Eu faço questão de mencionar isso e te parabenizar, porque eu sei que você é uma advogada consolidada, mas que tem uma trajetória que começou lá de baixo, né, como muita gente, e graças ao teu esforço, ao teu talento, à tua dedicação, hoje você é uma advogada de destaque e eu tenho então o privilégio de estar contigo. Bom, em relação à pergunta que você me fez, o que me levou a ser candidato a prefeito de Blumenau, essa é uma pergunta que eu respondo com facilidade, porque é a pergunta que mais me fazem, né? Principalmente sob o ponto de vista de por que uma pessoa bem-sucedida, com uma vida resolvida, uma trajetória vitoriosa, porque você sabe, eu sou filho de agricultores, meus pais aposentados de salário mínimo, meus irmãos mais velhos ainda trabalham na roça, e eu, graças ao estudo, ao ensino público, sempre estudei em escola pública, do primeiro ano até a universidade, eu consegui, né, ser um promotor de relativo destaque, uma pessoa reconhecida. Então, as pessoas, no seu imaginário, têm essa seguinte indagação: por que se envolver na política? Por que entrar na política? E eu respondo com muita tranquilidade, porque eu entrei na política porque acredito que a política tem que ser um ambiente ocupado por pessoas bem-sucedidas, por pessoas que deram certo na vida, por pessoas que já entregaram resultado em outras atividades, e aí tem a experiência, a trajetória, feitos, né, em prol dos outros, para se colocar à disposição da sociedade num cargo, no caso de prefeito, que é o cargo de maior relevância na cidade. Então, eu me sinto preparado, apesar de... Eu não gosto de chamar aposentado, né? Eu sou um fruidor de um benefício previdenciário depois de 40 e poucos anos de trabalho. Mas eu encerrei um ciclo e tenho muita energia, muita disposição e muito para dar para a cidade que me acolheu, a cidade que eu escolhi para ter meus filhos, a cidade que eu escolhi para viver. Então, é uma fase de entrega, porque agora eu não preciso mais me preocupar em construir meu patrimônio, porque eu já construí o patrimônio suficiente para eu ter uma terceira fase da vida tranquila, de modo que eu posso dizer de peito aberto que eu estou entrando na política para servir e não para ser servido. Talvez esse o maior pecado que o Brasil tem na sua trajetória, de sempre escolher, né, não estou aqui generalizando, mas de regra, desde o vereador até o presidente da República, pessoas que fizeram da política uma profissão e muitos um negócio. E eu não estou entrando para isso. Doutor Odair, e em relação à tua atuação esses anos todos como promotor de justiça, o que você poderia nos relatar em relação a casos de violência doméstica? O que te marcou durante a atuação? Se você pegou muitos casos nesse sentido, chegou a atuar na área, enfim. Doutora, eu fui bastante tempo promotor generalista, né? Fui promotor na comarca de Pomerode 8, 9 anos, depois 10 anos em Dayal,
E trabalhei muito pela região e acabei trabalhando de uma forma mais especializada na fase final da minha carreira, os últimos 13 ou 14 anos dos 35 que eu atuei. E eu acabei, digamos assim, quase me especializando, não foi desejo meu, mas foi uma decorrência natural. Acho que de todas as coisas que eu fiz no Ministério Público, você sabe, o Ministério Público atua em muitas áreas, né? Direito ambiental, proteção da criança, crime, meio ambiente, uma série de coisas. Eu acabei sendo um promotor de destaque no júri, né? Você sabe disso, sempre, talvez por eu ser professor, tenho uma boa comunicação, e por gostar muito do Tribunal do Júri, eu acabei fazendo, talvez a área de mais destaque foi no Tribunal do Júri. E também, por coincidência, eu trabalhei em casos muito rumorosos, de muito destaque, de muita repercussão. Isso fez com que muitas promotorias da região, perto, às vezes de longe, no litoral, quando tinha alguns casos assim mais palpitante, com maior dificuldade, alguns colegas me chamavam ou para fazer junto ou para fazer júri. Então, eu acabei fazendo muitos júris de feminicídios. Podemos até falar alguns mais detidamente, porque, por exemplo, o caso da Bianca Varros, que você acompanhou, foi um dos casos assim mais trágicos, mais impactantes que eu atuei na minha trajetória. Um feminicídio bárbaro, meio de uma moça de menos de 30 anos que foi assassinada por um companheiro também jovem, uma tragédia que, por tabela, acabou matando a mãe dela, que foi o caso que eu sempre cito, de uma mãe que morreu de tristeza, né? Aquela senhora morreu de tristeza. Eu conheci ela durante a fase do júri, depois do júri, Dona Sônia. Ela morreu porque perdeu o sentido da vida de tão traumática que foi a morte da filha dela. Frente dela? Na frente dela. Ele entrou lá dentro, ela abriu a porta, porque ela gostava do namorado ou companheiro da filha, não sabia lá dos problemas que estavam entre eles. Ela, desesperada. Depois vamos falar também sobre o que eu acho que as vítimas, às vezes, é preciso mudar também seu comportamento. E a mãe, ingenuamente, abriu a porta. Daí a filha, sabendo que ele estava ameaçando, correu desesperadamente para o lavabo, fechou o lavabo, mas a força dele foi maior, ela não conseguiu trancar a porta, ele entrou lá dentro e deu um tiro na cara dela, assim, no rosto dela, queima-roupa, na frente da mãe. Então você imagina a tragédia, né, que foi para essa mãe, presenciando a morte da filha, se sentindo um pouco culpada, talvez, por ter aberto a porta, e depois o marido não estava presente, o próprio julgamento foi uma via crucis, e a coisa que mais me chamou a atenção, Aline, foi porque depois de terminar o júri, ele foi condenado lá, uma pena de 20 e poucos anos de prisão, ela veio e me deu um abraço e disse: Dr. Tramontini, muito obrigado, agora eu posso morrer em paz. E pouco tempo depois eu encontrei ela cambaleante, assim, porque via que ela estava sendo consumida pela dor, pela tristeza. E todas as vezes que eu encontrava ela, ela me dava um abraço, que eu sentia que era um abraço de mãe, assim, aquele abraço afetuoso, quente, um abraço de ternura, como se eu fosse um filho dela. E ela me deu um abraço, o último que eu tive, e 4 ou 5 dias depois eu soube que ela morreu. Então isso foi muito impactante, e não foi um caso isolado, né? Teve o caso Tamara também, que você talvez lembre disso. O último que eu fiz da minha carreira foi da Bernadette Libardo, aqui do bairro Nova Esperança. Presidente da associação. Presidente da associação. Estarei lá, inclusive, depois. Né, uma mulher assim, de ouro, uma servidora pública aposentada, que teve trabalho social intenso, foi morta pelo namorado, dentro de casa, 2 filhas gêmeas que ficaram na porta da casa depois do trabalho, esperando porque a mãe não estava em casa. Depois abriram a porta e encontraram lá a mãe já fria, assassinada. Então foram coisas assim impactantes, né, que me chocaram como cidadão,
mas especialmente como pai de uma menina de 17 anos. Então, esse assunto é um assunto que me causa muito interesse, né? Eu gosto desse assunto, não pela tragédia em si, mas Sim. por aquilo que a gente pode fazer para que a gente não chegue a esses trágicos resultados. E em relação à Lei Maria da Penha, doutor Tramontini, ela teve várias alterações. Eu não vou discutir aqui em relação à pena, então, ser justa, Sim. se não é justa, mas vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas. Aline, antes disso, eu quero falar com a nossa audiência uma coisa. A Lei Maria da Penha foi, talvez, em toda a minha trajetória como promotor de justiça de mais de 3 décadas, a lei mais importante que eu vi acontecer no cenário criminal. Eu falo isso publicamente, já falei muito em sala de aula com meus alunos, porque ela reescreveu o enfrentamento da violência contra a mulher. Faço essas observações gerais, por quê? Porque eu sou de um tempo, tem 2 coisas para chamar a atenção, eu sou de um tempo em que a mulher apanhava do marido, né, era vítima de violência, ela ia lá nas audiências, junto com o marido, pedia para a chamada retirada da queixa, e voltava para ser agredida. Mas eu vou mais. A mulher era tão maltratada porque quando ela tinha coragem, e são poucas que têm coragem, de denunciar a violência sofrida na delegacia, a delegacia mandava a intimação do marido pela própria mulher. E quando ela chegava em casa, o pau pegava dobrado. Então o Estado, ao invés de proteger, ele era um indutor ainda maior da violência. Então aí ela era subjugada, humilhada, se sentia culpada em nome da preservação da família, dos laços familiares, e ia lá na delegacia, né, imediatamente retirar a queixa, porque naquele tempo era possível isso, né, e quando não acontecia isso, ela às vezes lá nas audiências, ela ia e dizia aquele discurso, né, sempre de pressão, não, porque eu resolvi reatar, ele é um bom homem, ele só é ruim quando bebe, ele perguntava quando bebe, mas bebe sempre, né? Então, a gente tinha esse tipo de coisa. Então, a Lei Maria da Penha veio, fez esse corte, mas não foi suficiente, porque ainda tinha o problema da operacionalização, do machismo, dos homens que não entendiam, porque hoje nós temos muitas mulheres delegadas de polícias, agentes de polícia, muitas promotoras, muitas juízas, mas quando eu comecei a trabalhar, as mulheres eram exceção. Tinha lá uma ou outra mulher delegada, era muito raro, tinha a doutora Jane Piccoli aqui, uma ou outra. Então hoje é muito mais fácil, né? Porque hoje a gente vê mulheres em cargos de poder. A nossa delegada regional, a doutora Juliana, é uma mulher, foi delegada da mulher, tem uma trajetória também muito respeitável. Faço até aqui publicamente uma homenagem, porque conheço o trabalho dela. Então, a lei foi um marco, né, que começou a reescrever e agora tem todos esses aprimoramentos, todas essas questões que nós podemos falar agora adiante. Exatamente. Ela não só traz a questão punitivista, mas também da questão de políticas públicas. E de proteção, né? Exatamente. De proteção. E é sobre isso que a gente vai abordar agora, você sendo candidato à Prefeitura de Blumenau. O que você acha e acredita que dá para fazer você sendo prefeito da cidade? Por exemplo, teve alterações em relação ao auxílio aluguel, a prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde e na segurança pública e assistência social. Bom, Aline, pelo que eu já te falei agora, né, as pessoas puderam perceber, esse é um tema que me cala fundo, que é prioridade independentemente do que eu fizer, né? Eu sempre vou ser um soldado da defesa da mulher, porque eu aprendi. Eu sou uma coisa curiosa, até pessoal, eu sou de uma família de uma única filha mulher. Em 8 homens, uma única mulher, né, lá em casa. E quase a caçula, né? Sou o 5º filho. E apesar disso, né, um ambiente interior,
geralmente pouco acesso à instrução, nós fomos educados no sentido de proteger as mulheres. Nós só tinha a mãe e depois só uma irmã que era a menorzinha. Então meu pai levou a ferro e fogo uma obstinação que ele tinha de respeitar as mulheres. Então isso é uma coisa que seria até improvável pelo ambiente que eu cresci, mas veio de berço esse meu chamado, né, de defensor da causa das mulheres. E aí, como prefeito, naturalmente, eu terei muitas possibilidades, oportunidades, e eu começo dizendo que antes dessas medidas protetivas que a lei estabelece, como auxílio ao aluguel, prioridade no atendimento e tantas outras, eu acho que nós temos que construir a maior política pública, que ela vem lá da Secretaria da Educação. É lá na Secretaria da Educação que a gente tem que começar a tratar esse assunto, que é criar nas meninas, nas nossas meninas, o valor, né, a formação de nunca conviver, aceitar qualquer tipo de violência. Eu enfatizo muito, Aline, talvez até destoando um pouquinho da tua programação, mas eu acho que isso é extremamente importante. Por quê? Nunca vai ouvir de mim essa história de dizer que mulher assimila violência, aceita violência. Não, não é isso. Ninguém gosta, ninguém aceita violência. Mas se a gente preparar as nossas meninas, né, no ambiente da sua formação, desde tenra idade, para ela nunca conviver com a violência, a gente já dá um passo muito importante. E vou ao ponto que eu quero dizer isso. Por quê? Porque eu aprendi como promotor de justiça que ninguém começa matando. O feminicídio não é uma ação isolada. O feminicídio é o desdobramento trágico de uma trajetória que começou lá atrás. Começou no começo do relacionamento. Quando o namorado possessivo já começa a impedir a namorada, por exemplo, de ter redes sociais, de ter telefone, de ter teus amigos. Isola da família. Começa por ali. Isolamento. E aí, nesse ambiente de isolamento, de opressão e outros que você conhece bem. Aí começa um dia que tem um desacerto, ele dá um beliscão nela. Ele dá um empurrão. Ele dá um tapa. E se ela não pegar o mal pela raiz, muitas vezes envolvida emocionalmente, está apaixonada, se ela não pegar no primeiro ato, ou na primeira manifestação de que ele é um homem não preparado para uma convivência emocional sadia, salutar, se ela não reagir ali, ela é uma candidata à violência doméstica das mais variadas formas, que pode, inclusive, chegar ao feminicídio. Então, aquilo que eu ensinei para minha filha, eu gostaria que a escola reforçasse isso, porque a educação é obrigação da família, mas a escola pode reforçar isso de uma maneira, inclusive, interdisciplinar, ensinando as meninas a não tolerar qualquer tipo de violência física, qualquer tipo de relacionamento tóxico, de relacionamento opressivo. Mas, ao mesmo tempo, ensinar os nossos meninos também. Ensinar os nossos guris também. Porque se a gente vier com uma formação desde o início, lá na frente a gente vai colher frutos. Então, a grande política pública de um eventual governo Tramontim, eu estou cada vez mais otimista que isso vai acontecer, junto com a Secretaria da Educação, reforçarmos. Eu imagino que já alguma coisa talvez já esteja sendo feita, mas ter nisso a política pública de prioridade na formação das nossas crianças, para a gente ter um adulto sadio, um adulto pacífico, um adulto homem ou mulher que tenha condições de ter relacionamento que seja salutar em todos os sentidos. E como o doutor entende que a comunidade de Blumenau, a sociedade civil, ela pode se envolver e apoiar esse tipo de iniciativa? Esse é um trabalho que é conjunto, né? É feito, começa lá em casa, com a família, né? Mas a gente tem
famílias que não têm esse desenvolvimento intelectual suficiente, ou até não se percebem como atores importantes. Então tem a família, depois a escola e várias entidades de proteção da mulher. Nós temos, né? Quem sabe sociedade lá, em si, né? A sociedade a sociedade como um todo. Então a gente tem, por exemplo, o pessoal lá da Rede Feminina de Combate ao Câncer, por exemplo, que faz um trabalho assim espetacular, né? Essas ONGs, né, que tem de proteção de crianças, a sociedade como um todo, né? A sociedade organizada nas suas mais variadas formas, pode, né, de uma forma transversal, fazer essa ênfase que eu estou aqui te dizendo, e junto com o decisivo apoio do município. A gente precisa cobrar das nossas forças públicas, e a Polícia Militar tem evoluído muito nisso, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público e também os órgãos municipais, CREAS, né, CRAS, a OAB tem inclusive uma comissão, né, a OAB tem uma comissão tem lá a comissão e tem o projeto OAB por Elas, que trabalha dentro da delegacia, orientando e encaminhando essas mulheres para as políticas públicas. Entidades, por exemplo, ligadas à área da assistência social também, não governamentais, de psicologia não governamentais. Então tem uma série de entidades que seguramente podem contribuir para isso. Eu também acredito, doutora Odair, que criar, talvez pelo município, no seu governo, caso eleito seja, um programa de capacitação de mulheres nas comunidades, para elas atuarem nas comunidades, como agentes de apoio, prevenção, inspirando outros projetos que tem aí em outras cidades. E também tem a legislação hoje do governo federal que seria a Casa da Mulher Brasileira, que ela reúne os serviços de saúde, assistência social, apoio jurídico e em um único local, inclusive psicológico. Seria interessante, claro, o doutor não tem noção de como é o orçamento hoje da Prefeitura de Blumenau, mas seria talvez uma política pública interessante para ser implementada na prática nesse sentido. Eu já recebi sugestões, por isso que a campanha é uma fase muito rica, né? Tem pessoas... algumas pessoas já me procuraram, me sugerindo criação da Secretaria da Mulher, outros aqui, lá. Essas questões que envolvem estrutura, como você disse, é muito cedo para eu ainda falar. Vamos desenhar. Né? Mas Blumenau é sempre protagonista, né? Eu lembro, lá nos anos 90, eu era promotor da infância, Blumenau foi a primeira cidade, o primeiro município do Brasil que criou uma Secretaria da Criança e do Adolescente. Né? Vamos de ponta aqui. Então, eu penso às vezes ou num guarda-chuva de uma Secretaria de Assistência Social, dá para criar diretorias, né? Que tem já de proteção à criança, de proteção ao idoso, quem sabe um guarda-chuva ali de proteção à mulher, né? São coisas que a gente pode pensar, pode construir, porque tem algumas coisas, doutora, que às vezes elas são simbólicas, né? Elas têm uma representação, né, de endereço para as pessoas procurarem. Então, seja uma diretoria, seja uma secretaria, eu sempre vejo com bons olhos isso, porque eu me assusto, porque nos últimos tempos, quando eu ainda estava no Ministério Público, eu estava um pouco afastado dessa área, mas nos finais de semana, pelo menos um cada 2 meses, o promotor ficava de plantão. E aí, nos plantões de final de semana, eu percebi que mais da metade das ocorrências de plantão, de flagrantes, de crimes acontecidos no sábado, da sexta-noite até o domingo, final da tarde, eram de violência doméstica. E aí me chamou a atenção, como se diz, de que o buraco é mais embaixo, né? A gente sempre tem aquela ideia de que não, as coisas estão melhorando. Eu acho que as coisas não estão melhorando. O que está acontecendo, uns dizem, é porque a mulher agora tem mais coragem, está mais empoderada e denuncia mais. É bem verdade também, um pouco é isso, né? A gente tem uma boa estrutura, é melhor, tem delegacia da mulher, que era uma coisa que não existia. Lembra? A delegacia da mulher era uma coisa relativamente recente. Então, eu acho que tem as duas coisas. As mulheres estão denunciando mais,
né? Mas elas estão se sentindo bastante protegidas, né? Com essas garantias que já se tem. Então, tem muita coisa para a gente fazer, por exemplo, com uma interlocução junto com a Secretaria de Segurança Pública, que é a segurança pública é obrigação do Estado, né, não é obrigação do prefeito, mas o prefeito pode usar a sua liderança, o seu envolvimento, inclusive esses dados que a gente tem, pode ser apurado por um órgão do município. Olha, prefeito, a violência contra as mulheres está numa crescente. O que nós vamos fazer? Bom, aquilo que está na nossa alçada, nós vamos fazer. Proteção, né, social, apoio, inclusive a essas políticas públicas em geral, né, mas também dialogar com o governo do Estado. Que é, né, extremamente necessário. E principalmente em relação ao plantão da delegacia, que hoje ele funciona das 9 às 17 horas e o final de semana as mulheres vão para a central. E ficam lá naquela vala comum, sendo atendidas em fila de espera com todos os outros crimes que acontecem. Sim, e é no final de semana, normalmente, que o bicho pega, né? Porque... À noite ou final de semana. E uma coisa, assim, bem curiosa, Aline, que eu aprendi, por isso que é bom a gente ter experiência na vida, né? É que muitas mesmo ocorrências de violência contra a mulher está ligado com o consumo de bebida, né? É uma ligação, ou droga, né? É uma ligação diretamente proporcional. E nos finais de semana, normalmente as pessoas estão trabalhando, vão ali, uma festa aqui, ali, e aí surge aqueles desacertos naturais, sobra para a coitada, né? Então, a gente precisa, além de todas essas políticas para prevenir, a gente tem que ter uma estrutura para descer o cacete esses caras que ficam batendo em mulher. Isso é simples assim. A gente não pode ficar muito mimimi, não. Até um momento a conversa funciona. Quando se encerra a possibilidade de um diálogo construtivo, o pau tem que pegar. E quem bate em mulher tem que ir para a cadeia. Isso é uma coisa muito clara. Doutor Otair, onde os ouvintes podem encontrar mais detalhes sobre as suas propostas de como se envolver, por exemplo, na sua campanha? Bom, a gente ainda está na fase, né, de construção do plano de governo. Eu estou agora prestes a entrar em campanha, provavelmente dito, que estamos na fase de pré-campanha. Então as pessoas, a primeira coisa que eu gostaria que as pessoas fizessem é me seguir nas redes sociais, né? Instagram, @Odair Tramontim, o próprio Facebook. E nós teremos ambientes, né, site da campanha, onde conterá o nosso plano de governo, né? O plano de governo, eu já adianto que não vou encontrar lá muita coisa, porque a gente fez um plano de governo mais genérico, né, que é no sentido de dizer assim, política de proteção às mulheres, implementação de políticas públicas, incentivo de programas governamentais do âmbito municipal para proteção integral da mulher. Mas o que as pessoas podem, né, é conhecer a minha trajetória, né, saber o que eu fiz ao longo desses 35 anos, que eu não sou um candidato paraquedas, que simplesmente se filiou a um partido político com um desejo pessoal para ser candidato. Não, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma vivência, eu tenho uma história de combate ao crime, de envolvimento com essas questões relacionadas às mulheres. Então, as pessoas que concordarem, né, com a minha posição aqui, mais especificamente nesse ponto, porque eu acho importante também as pessoas me conhecerem do ponto de vista das ideias para o governo. Então, sim, uma ideia que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos assistindo é que o lema da minha campanha, o principal diferencial com qualquer candidato é qualificação da gestão. O que é qualificação da gestão? Pessoas certas nos lugares certos. Os ocupantes de secretarias, diretorias, gerências serão escolhidos pelo Tramontim não pela indicação de currículo político partidário, mas por currículo no âmbito profissional, da profissão, da formação. E aí nós temos a receita para o sucesso. Então, quem é que vai ser escolhida para gerenciar ou para dirigir a política contra a política em favor da proteção da mulher no nosso governo? Alguém que tenha uma trajetória, que tenha uma marca,
que tenha conhecimento da área, que saiba, provavelmente, inclusive, mais do que eu, porque o prefeito não é especialista em tudo. Eu, coincidente nesse assunto, sou especialista. O prefeito tem que ser alguém que conheça a floresta e não as árvores, alguém que tem uma visão geral dos problemas que um município, que uma administração tem que enfrentar. Então eu sugeriria que as pessoas conhecessem, perguntassem para os meus alunos, para os advogados que me conhecem, para as pessoas que sejam da área, para saber da onde veio o Tramontim, aonde ele chegou e para onde ele pode levar a cidade de Blumenau. Agradeço a participação e é uma honra tê-lo aqui. E vocês que estão nos acompanhando, procurem as redes sociais, tanto do nosso pré-candidato, candidato à Prefeitura de Blumenau, e quanto o nosso canal no YouTube. Encerramos aqui o nosso episódio e até mais.